e em comunhão fraterna com nosso anjo guardião, com nossos mentores, vamos através da prece, abrindo as portas do nosso coração e do nosso lar para que Jesus faça morada. Vamos acolher com muito amor todos aqueles abnegados tarefeiros de Jesus, que trabalharam arduamente para estar em nossa casa, trazendo para nós e para nossa família o amparo e a sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que a mensagem de hoje esteja carregada de bênçãos para a transformação do nosso espírito, que o nosso lar possa ser transformado por toda essa fonte de luz que nós recebemos através destes abnegados tarefeiros de Jesus. Pedimos a Deus que as bênçãos do passe alcance toda a nossa família, trazendo a transformação interior e exterior de nós mesmos, curando as feridas não só do corpo, mas da alma, trazendo todas as energias, toda a vitalidade que nós precisamos para prosseguirmos a caminhada, repletos de fé, de amor, de saúde e de esperança. Que a água destinada a ser imantada possa receber as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se transformando no medicamento de tratamento e de cura para todos nós, para a nossa família, sendo também o alimento que mata a sede não só do corpo, mas principalmente da alma. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 101, Resiste à tentação. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Abaixo desta epístola, Emmanuel apresenta para nós a mensagem de reflexão e assim prossegue. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que permeio com as bênçãos do alto. Deixa eu refrasear. É por isso que de permeio com as bênçãos do alto sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição
em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Emmanuel está dizendo para nós aqui que a Terra é um campo de bênçãos, mas também é um campo de luta, onde nós enfrentamos a nós mesmos todos os dias para nos livrarmos das tentações. Conforme o amigo nos esclarece, todo espírito que ainda não alcançou a evolução está sujeito a sucessivas reencarnações, para que possa trabalhar para vencer a si mesmo, passando pelo processo contínuo do cadinho do burilamento das faltas cometidas contra si mesmo, ferindo os seus semelhantes. Conforme nos esclarece Jesus, não herdaremos o reino dos céus enquanto não quitarmos com o Criador, ceitio por ceitio. Desta forma, quando quitarmos todos os nossos débitos com a justiça divina do Pai, teremos alcançado a divina luz. A terra é um campo abençoado por Deus, para que seja para cada um de nós escola, onde cada um trabalha no aperfeiçoamento de si mesmo. A terra é casa de transição. Nós não desembarcamos aqui por acaso, e sim porque o Senhor, que é todo poder e bondade, nos oferta, por meio da reencarnação, a oportunidade de continuação do processo para expurgar do nosso espírito todo o mal que ainda habita em nós. Portanto, feliz daqueles que alcançam a compreensão de que deve conhecer bem a si mesmo e se tornarem operários fiéis de vossas almas, resistindo bravamente às tentações que rondam o coração, tentando manter cativo o espírito preso nas garras da maldade. Então, quando as dificuldades surgirem em nossas vidas, nós não devemos nos sentir vítimas da vida nem do mundo, e sim pedir ao Criador com humildade, sabedoria, clareza de ideias, discernimento para prosseguirmos a caminhada. Ao invés de blasfemarmos contra Deus,
devemos, ao contrário, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de trabalho para quitação de nossos débitos através da expiação e das provas. Se o fardo estiver muito pesado, se nós já estivermos a consciência de que podemos contar com o Mestre Jesus, então, mais uma vez, é o momento de utilizar as virtudes da humildade para pedir ao Mestre da Luz que nos ajude, fazendo com que o nosso fardo se torne mais leve, que seja o nosso intercessor junto ao Pai, nos dando a virtude da resiliência diante de todas as dificuldades que nos levam a cair nas tentações. É preciso buscar nos ensinamentos do Mestre Jesus conhecimento para a compreensão de que as dificuldades materiais são momentâneas e oportunas, para que nós alcancemos o desenvolvimento moral tão necessário para o adiantamento do espírito. Diante da dor, devemos acreditar em Deus, buscar no Mestre Jesus, mais uma vez, o auxílio, tendo a dor como um santo remédio para a purificação do nosso espírito. Jesus, conhecendo aquilo que vai em nosso coração, a nossa fé, a nossa humildade e resiliência, estará nos ajudando a suportar a dor. Mas também não devemos ficar esperando somente que Jesus faça a sua parte, que façamos também a nossa parte, buscando auxílio na medicina terrena, sendo obedientes às recomendações médicas, confiando no Mestre Jesus, teremos a certeza de que nós também atravessaremos com sabedoria o processo da dor, confiando sempre que Jesus é para todos nós o médico dos médicos e o médico das almas. Ao longo do caminho, devemos trabalhar em nós a tolerância, o amor e o perdão para com os nossos semelhantes. Buscar na oração o princípio básico da fé. Buscar, ao longo de nossa caminhada, alcançar a disciplina para educar os nossos próprios instintos, a fim de domar os sentimentos mais primitivos que ainda carregamos dentro de nós: o ódio, a mágoa, o rancor, a ganância, a mesquinhez, que faz de nós ainda muito primitivos para alcançar a divina luz numa única existência. Daí a bondade e misericórdia do Pai nos ofertando muitas e muitas reencarnações para que nós aprendamos, ao longo de todo este processo, resistir às próprias tentações. A lição nos convida ao trabalho de reconstrução de nossa morada interior, alicerçando a nossa casa mental com os princípios da humildade, do perdão, do amor, da inteligência emocional. Ao longo de nossa marcha, vamos aprendendo a utilizar os recursos sagrados da prece para uma relação sincera, primeiro com nós mesmos e depois, de acordo com a expansão de nossa consciência, estreitando os laços com o Mestre Jesus, que nos ajudará na pavimentação do nosso caminho,
nos ensinando todos os dias, primeiro, a vencer a nós mesmos, depois, resistir a todas as tentações que o mundo nos oferta e desta forma, alicerçados com o Evangelho de Jesus, nós não desviaremos mais do caminho, porque teremos alcançado a compreensão do trabalho diário que nós devemos fazer para resistir à tentação. É com muito carinho que nós colocamos com muita humildade estes breves comentários sobre uma lição que nos ajuda, que nos fortalece todos os dias a trabalhar como operários de nossa alma, pavimentando o nosso caminho, vencendo a nós mesmos para resistir a todas as tentações que o mundo nos oferta, para que nós não percamos a nossa reencarnação presos às tentações do mundo. Vamos nos tornar aliados de Jesus, partícipes do Mestre Jesus, trabalhando no bem pelo bem, caminhando no bem pelo bem, auxiliando a nós mesmos, a nossa família e aos nossos semelhantes. E é com esse sentimento de amor e de gratidão que nós vamos, auxiliados por todos estes benfeitores amigos, emanar muita luz aos irmãos que avizinham a nossa casa, pedindo a Deus e a Jesus paz, luz, harmonia, saúde e equilíbrio para todos os nossos irmãos. Vamos com muito amor vibrar pelas nossas casas de oração, pedindo por todos os trabalhadores, por todos os dirigentes, que possamos, unidos no mesmo propósito de amor, fazer com que as nossas casas de oração seja o porto seguro para todos aqueles que vão em busca não só do pão da carne, mas do pão da alma. Que estejamos capacitados como operários de Jesus para ajudar os nossos irmãos a trabalhar no bem pelo bem, resistindo a todas as tentações. Vamos agora nos ater ao cuidado com a nossa família, com os nossos consanguíneos, aos que já se foram, que retornaram a uma das moradas da casa do Pai, que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor e de luz. Que nos educandários da alma possam estar trabalhando para alcançar a iluminação do Espírito. Aos consanguíneos que, assim como nós, estão na marcha terrena, que nós possamos visitá-los através de nossas vibrações, ofertando a todos os sentimentos de paz, de harmonia, de amor, de bondade e de fraternidade. Que os laços consanguíneos que nos unem sejam as pontes sagradas e divinas para serem pavimentadas com os laços do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Apresentamos agora aos benfeitores amigos a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que todos possam receber a luz que emana destes benfeitores amigos, que todos sejam dignos e merecedores de beber na fonte fecunda e infinita do Evangelho de Jesus. Vamos pedir a estes irmãos que nos ajude no processo de limpeza, de transformação, de renovação do campo vibracional de nosso lar. Que nossa casa seja o porto seguro da nossa família, escola aperfeiçoadora do nosso caráter, onde trabalharemos unidos na construção de valores que irão perpetuar a nossa caminhada, que irão iluminar o nosso espírito. Que haja entre nós a compreensão, o amor, a bondade, a fraternidade, o perdão, que haja entre nós a partilha justa. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja presente em cada cantinho do nosso quintal,
iluminando as nossas plantas, que chegue aos nossos animais de estimação, que seja abençoado o local que lhes servimos a água e os alimentos. É com muita alegria que convidamos toda a nossa família para que neste momento sejamos contemplados com as energias divinas e sagradas do passe. Que o passe seja transformador do nosso corpo e do nosso espírito, renovador de nossas forças, o bálsamo curativo das feridas não só do corpo, mas da alma. Que o passe nos revigore, que os nossos campos vitais sejam preenchidos por toda essa fonte sagrada de luz, concedendo a todos nós uma semana vindoura, cheia de saúde, paz, harmonia e equilíbrio. Que a luz do Mestre Jesus estenda neste momento sobre a nossa água, que a água, através de suas partículas, absorva as energias do mais alto, junto às energias minerais primárias da terra, que seja transformada no medicamento de alívio de nossas dores, no alimento sagrado que mata a sede não só do corpo, mas do espírito. E é com muito amor que nós vibramos pelo ambiente de trabalho, pedindo a Deus que as energias sejam renovadas em todos os cantinhos, que haja entre nós e nossos companheiros de jornada a prosperidade, não só material, mas principalmente espiritual. Vibremos pelos irmãos de mais difícil convivência, que nós possamos vencer as tentações da mágoa, do ódio, do rancor e ofertar aos nossos irmãos os sentimentos da paz, da compreensão e do amor. Vamos, com muito carinho, vibrar por todos os lares, emanando luz para os lares que padecem com a enfermidade do seu ente querido, que Jesus compadeça, levando aos irmãos a cura do corpo e da alma. Vibremos luz, bênçãos e oportunidade para os lares que hoje sofrem pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia, pela falta da moradia justa, que sejam contemplados por Jesus com a oferta do trabalho, da moradia, da assistência à família em todas as necessidades materiais e espirituais. Vibremos com muito amor, preenchendo com muita luz o coração dos irmãos que se encontram na fase do luto. Que a prece seja o link sagrado entre aqueles que ficaram na dimensão terrena e aqueles que foram convidados amorosamente a retomar a dimensão maior que é a casa do Pai. Que todos estes corações sejam preenchidos de luz, fé, amor e esperança. Que não haja separação, porque não existe a morte. Existe o renascimento para a luz. Vibremos com muito amor por todos os lares desfeitos, porque não souberam resistir à tentação da mágoa, do ódio, do rancor, do egoísmo, da ambição. Que Jesus pavimente todos esses corações com a luz e que a força do seu amor possa fazer com que haja a bondade, o amor, o perdão e a fraternidade. Vibremos pela paz no mundo. Que os homens, dirigentes das grandes nações, saibam resistir à tentação da ganância, da vaidade, do orgulho, combatendo em si mesmos o desejo de trabalhar pela vaidade, pela ganância, promovendo a guerra, promovendo a desassistência aos mais fracos. Vibremos para que estes corações sejam tocados pela luz de Jesus, para que haja paz no mundo, que tremule em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus, nos trazendo ensinamentos e valores, nos tornando cada vez mais resistente
a tentação que faz com que o nosso espírito se perca na escuridão. Vibremos pela paz no mundo, pela paz entre todas as nações. Vibremos por todos os povos e que todos nós sejamos unidos pelo amor do Cristo Jesus. E assim, agradecendo a Deus e a Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, aos benfeitores amigos, a nossa Mãe Santíssima, vamos juntos ofertar ao Pai a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar.